Pode tomar o seu lugar. Quero passar aqui bem rapidamente alguns avisos e dar aqui algumas direções para aquilo que vai estar acontecendo ao longo dessa semana e desse mês também. As ministrações de célula e também do discipulado já estão disponíveis na secretaria, bem como os envelopes para oferta, tá bom? Então, se você tem o hábito de baixar lá no aplicativo os seus sermões, né, não se esqueça que é importante que você retire também os envelopes que estão prontos para que se faça as ofertas ali nas células. E você sabe muito bem, já foi orientado, né, você que é líder, vice de célula, que essas ofertas são direcionadas para a obra missionária, tá certo? Então está disponível lá, pode adquirir, tá certo? E vamos em frente. Escola de crescimento, estamos começando uma nova turma, tá bom? Você que fez o encontro com Deus semana passada, esse recado é especialmente para você, ou também você que está aqui chegando, né, está aqui se ambientando e quer aprender mais do Senhor. A escola de crescimento é uma oportunidade que você tem toda terça-feira, de modo online, 19h30, para você aprender mais a palavra, tá certo? Tem aí turmas em andamento, mas você que está chegando, você não vai ficar de fora. Então estamos começando uma nova turma e tem um tempo para você se estabelecer no Senhor, conhecer mais dele. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado toda terça-feira, 19h30, ok? Nosso batismo, dia 2, já foi anunciado aqui, mas nós vamos ter aqui uma mudança, tá bom? Continua sendo no dia 2, porém o horário e o local mudou, tá? Será no Centro da Juventude, às 15 horas, em função de uma frente fria que está chegando, então não vai ficar confortável lá para nós, né? E aí o Centro da Juventude é um local fechado, tem água aquecida, vai ficar melhor para nós. Então avise o teu pessoal que caminha com você, que vai se batizar, no mesmo dia, tá certo? Dia 2, porém, será às 15 horas, no Centro da Juventude, tá bom? E a recepção dos novos, né, e quem se batizou, será no próximo domingo, no culto da noite. Então você que se batizou, vai se batizar no dia 2, próximo domingo no culto da noite, estaremos recebendo você, e também você que está caminhando conosco, vai caminhar conosco por transferência, né, por algum outro motivo, quer caminhar conosco, você será também recebido no culto da noite. Amém, queridos? Apareceu aqui, né, voltou a funcionar, está tudo em paz, glória a Deus, amém? Eu quero conhecer você que está aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém? Se tem alguém, levante a sua mão, segura a mão em cima, isso. Tem mais alguém? Vai chegar alguém até você lá ao fundo também, aqui à direita também, glória a Deus, aqui também à minha esquerda, ó, aqui também tem, aqui também na frente, rapidinho aí pessoal, está chegando, entregando para você uma pranchetinha com papel. São dados importantes que nós precisamos que você preencha, para que possamos te abençoar no final dessa celebração. Então você que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja abençoado. E no final deste culto, com esse papel preenchido, lá na secretaria vai ter um pessoal te aguardando para te presentear com um presente singelo, mas com muito carinho, amém? E você que já é da casa, seja também bem-vindo. E mais uma vez eu quero pedir para você se colocar de pé, levanta um pouquinho aí, olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha, só olha para ela, olhou? Isso, agora você sai dela e vai achar alguém que você não viu ainda hoje, dê aquele abraço forte, abençoe essa pessoa. Você que nos acompanha através das redes sociais, também está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fique agora com uma palavra poderosa para o seu coração. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, amém? É uma alegria estar aqui nessa noite, uma noite especial, aonde eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, trouxe você aqui para que Ele falasse ao mais íntimo do seu coração, aonde Daniel diz sobre o oculto e o escondido, é onde o Senhor, aonde somente a palavra dEle pode penetrar. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça um minutinho, a fechar os seus olhos. Você que está acompanhando em casa, seja muito bem-vindo também, que Deus abençoe a sua vida. O Espírito Santo está neste lugar,
E eu sei que há uma preocupação muitas vezes no seu coração com o amanhã, com o depois. Mas eu quero dizer para você que o tempo hoje é um tempo onde o Senhor vai falar diretamente ao seu coração. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome. E agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui neste dia, cultuando ao Senhor, erguendo as nossas mãos, louvando a Ti com a adoração, com os nossos dízimos, ofertas, com tudo o que há em nós, Pai. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade de livremente estarmos aqui adorando ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Pai, que todo empecilho, Senhor, que todo ladrão da semente bata em retirada em nome de Jesus. E que em todo tempo, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento venha estar sobre as nossas vidas, hoje e sempre. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, gostaria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Até aqui. Querido irmão, querida irmã, nós vivemos dias tão conturbados, dias que nos fazem pensar, nos fazem meditar naquilo que está por vir, ou podemos pensar ou tentar também imaginar como vai ser o hoje. Eu quero nesta noite tratar com você sobre um tema muito importante, uma chave para a sua vida. Nós vamos tratar hoje, e o Espírito Santo de Deus quer trazer a você um quesito importante, que é o tempo. O tempo não é só uma medida de duração, como nós pensamos. Albert Einstein enxergava o tempo como uma relação intrínseca, ou seja, a sua essência com o espaço. Em nossa sociedade, nós organizamos o tempo em função de nós mesmos. Nós vivemos dentro do tempo que se diz respeito a nós mesmos. O tempo se tornou o regulador ou o regulamentador também do trabalho. Existe um livro muito conhecido com o título Uma História Social do Morrer, aonde o autor ele argumenta que o tempo é a medida das relações sociais. Ele diz que os poderosos, ou aqueles que ele chama de gerenciador do tempo, é aquele que tenta ou busca uma oportunidade de gerenciar a vida do outro. É interessante pensar que os assalariados, ou seja, nós que trabalhamos, não temos tempo suficiente. Nós olhamos para as nossas férias
e tentamos ali administrar o tempo que nós vamos ter, entre aspas, de descanso. Mas muitas vezes esse tempo é roubado. Um outro quesito também é sobre as licenças médicas, que nós também ganhamos tempo em tese, ou também um tempo onde nós paramos de fazer as nossas atividades e vamos ali tomar um cafezinho, vamos ao banheiro, queremos ganhar tempo. Trabalhamos 8 horas e dentro dessas 8 horas nós buscamos achar um tempo para fazer alguma coisa. Na verdade, quando nós olhamos para a infância, nós entendemos que há tempo de sobra. Olhamos para uma criança que está correndo e pensamos quanto tempo ela tem pela frente, o quanto ela pode fazer, o quanto Deus pode fazer na vida dele. Quando nós olhamos para a velhice, nós já pensamos, ou quando estamos ali passando dos 40 anos, 50, 60 anos, nós já dissemos assim, já passou meu tempo, eu não posso mais pular, eu não posso mais fazer, enfim. Mas contudo, a relação entre tempo e a nossa vida chega a um clímax, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós ouvimos falar sobre a eternidade. E a eternidade, querido irmão, muitas vezes não é entendida da maneira que o Senhor quer nos informar, quer nos trazer quanto conhecimento. A eternidade, ela não é a ausência do tempo ou a pausa do tempo. Na verdade, a eternidade é uma vida aprofundada dentro de uma realidade que nós não conhecemos. Salomão, em Eclesiastes, ele diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade está dentro de nós, mas nós nunca mesmo entendemos ou a conhecemos. Ouvimos falar sobre a eternidade, ouvimos falar sobre um Deus eterno, mas nós não temos essa compreensão do tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia novamente, nós vemos um casal, os nossos pais, Adão e Eva, que esses sim tinham uma compreensão dessa eternidade, um pressentimento, enquanto eles estavam ali no jardim. A eternidade não é o fim do tempo, mas é o tempo que não tem fim. Ter todo o tempo do mundo, uma vida longa, não seria desejável a tanto custo, porque muitas vezes a nossa mentalidade está por viver nesse sistema. O apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus, mas a nossa palavra diz que somos, mas a nossa mentalidade está aqui na terra, porque nós desejamos ter todo o tempo do mundo neste lugar, nesse sistema. Quando nós olhamos para a filosofia, nós temos um nome muito conhecido, Platão, e ele diz que anos e dias são partes de um tempo, passado e futuro são formas do tempo. O próprio tempo é uma imagem, segundo Platão, uma imagem em movimento da própria eternidade. Aqui ele já traz um outro conceito, que o tempo ele está sempre em constante movimento, levando a um resultado eterno. Quando nós olhamos agora para a ciência, Isaac Newton ele traz um outro pensamento. Ele fala sobre uma teoria do tempo absoluto. E ele traz uma ideia de ritmo, um ritmo absoluto, constante de todo o universo. Mas agora, o norteador das nossas vidas, que é a palavra de Deus, traz dentro de uma realidade, uma palavra. A palavra que se diz respeito ao tempo, mas a sua tradução, ela fala sobre algo tão interessante, e mais interessante ainda. O tempo na Bíblia é repetidamente dito 208 vezes. Essa palavra.
que quer dizer experiência. Ou seja, quando o nosso amigo conhecido Salomão, o homem mais sábio, quando ele diz sobre o tempo em Eclesiastes 3, ele não está falando de modo filosófico, não, nem científico, mas ele está trazendo uma realidade de ter uma experiência em Deus. A Bíblia fala sobre este tempo, aquele tempo, o tempo em que as mulheres saem para tirar água, o tempo das refeições, tempo de dificuldades. Salomão, ele está meditando em uma habilidade de ter uma experiência em Deus. Todas as vezes que agora você ler o texto de Eclesiastes 3, você vai entender que dentro daquilo que é conhecido como filosofia pessimista, quando nós lemos Eclesiastes é muito pessimista, mas ele está ali chamando a viver uma nova experiência dentro desse tempo, para que alcancemos a eternidade. Talvez você pense, Marcel, mas é uma coisa tão infantil isso que você está falando? Não, querido irmão. A visão do tempo na Bíblia, ele não é infantil. Ele é radicalmente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, seja de modo filosófico ou seja de modo científico. O tempo é pessoal e ele está ligado diretamente a essa experiência com Deus. O tempo aqui, ele não é um recipiente infinito ou constante incolor. Ele é moldado numa ação e uma decisão humana. E assume diferentes tonalidades. É entender aquilo que o Senhor está querendo dizer. A Escritura, em resumo, ela nos convida a viver um mundo alternativo. É loucura falar isso. Viver um mundo alternativo, no qual o tempo ele é preenchido até a sua plenitude. Quando nós olhamos para a plenitude, lembramos do discurso do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a plenitude em Cristo, ou a estatura do varão perfeito. O apóstolo Paulo, ele encontrou com Jesus, e depois desse encontro a sua vida mudou, e ele ficou exatamente 10 anos se preparando para falar sobre esse Deus, no qual ressuscitou, no qual mudou a sua vida. É necessário ter esse entendimento. Ele queria demonstrar o refrigério da presença do Senhor. Em todo o tempo, o que o Senhor quer de nós é nos levar a ter uma vida de experiências com Ele. Quando nós nos convertemos, nós entramos dentro de um processo de santificação, e ali nesse processo vai trazer um resultado. Mas nós somos imediatistas, queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje, agora. Estamos preocupados sim com o amanhã, mas eu quero dizer para você que o amanhã pertence ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Esse é o Deus no qual nós servimos, Ele já está no amanhã. Quando nós olhamos para esse texto, no qual nós iniciamos, João 11, e se você gosta de um título, o título dessa mensagem é o preço do amanhã. Em João 11, nós vemos o milagre da ressurreição de Lázaro, onde o ambiente de luto, tristeza, dor, decepção, é radicalmente transformado por Jesus. Aqui no texto no qual nós lemos, nós vemos que Lázaro é identificado como amigo de Jesus. Jesus chorou ao lado daquela família, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo. Jesus olha para a situação, ele chora, uma situação difícil, um amigo no qual ele acabou de perder. E o texto é enfático demonstrar para nós que havia um ambiente de muita intimidade. Mas o interessante é que no versículo 6,
é que Jesus, ele demora 2 dias para ir ter com a família daquele amigo. E por que Jesus não foi? Ou por que Jesus não disse uma palavra para aquele homem ressuscitar? Não, ele esperou 2 dias. E não foi por falta de amor, muito pelo contrário, querido irmão. Ele foi obediente à vontade do Pai. Jesus agiu no tempo determinado pelo Pai, para manifestar a sua glória e o seu poder. Querido, Jesus, ele age no tempo certo, e toda a ação de Jesus vai ter uma reação de uma experiência. O tempo é isso. O preço do amanhã é isso. Jesus amava Lázaro, e ele o tinha como um amigo particular. Mas Jesus não chegou no instante em que todos acreditavam ser a hora certa. Talvez você está esperando que Jesus chegue hoje na situação na qual você está vivendo. Olhando para o texto, nós entendemos que o fato de estar demorando não significa que Deus se esqueceu ou Ele não se importa. Ele sabe a hora e o momento certo de agir. O nome Lázaro quer dizer Deus socorreu. E o seu nome nos ensina muito, esse texto nos ensina muito. Deus nos socorre no tempo certo e na hora certa. Mas existem algumas verdades que nós precisamos nos expor. Verdades essas que precisam estar arraigadas ou cravadas no nosso coração. Verdades essas que precisam ser praticadas, entendidas. Queridos, nós estamos aqui em um número de pessoas, cada um é tratado por Deus de modo individual. Aquilo que o Senhor está falando para você vai soar na sua vida de modo individual. Eu posso estar falando algo aqui, mas você vai entender porque a sua cabeça muitas vezes está em alguma determinada situação. Mas Deus, Ele age na sua vida de modo individual na hora certa. E essa é a verdade. As verdades que Ele projetou sobre o tempo dele na sua vida. Em primeiro lugar, o projeto de Deus, aquilo que Ele projetou para você, tem a ver com o tempo dele. A Bíblia diz em Gênesis 6:12: E viu a Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Noé teve que esperar. De fato é isso. Ele teve que esperar 120 anos para construir a arca. Deus havia dito para ele: eu vou destruir essa terra. E um tempo no qual ele foi informado, e quando ele trouxe essa informação àquele povo daquele tempo, o povo não acreditou, porque não havia chovido na terra. E ali ele fez tudo o que o Senhor pediu para que ele fizesse. Mas ele teve que esperar. Foram 120 anos construindo a arca, 7 dias para vir o dilúvio, 40 dias para cessar a chuva, 1 ano para o solo ficar enxuto, e 2 meses para a terra ficar seca, e Deus ordenar que ele saísse da arca. Gênesis 8 diz isso. Querido irmão, querida irmã, se o projeto é de Deus, o tempo também é dele. Nós precisamos aprender a esperar. E o quão difícil é esperar. Sabe, o ansioso, como que eu vou esperar a ação de Deus? Mas nós colocamos a presença do Senhor, e nós
vamos fazer o quê? Vamos esperar? Não, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor havia dado direções a Noé, e assim ele fez. Mas o salmista nos traz uma lição que precisa estar dentro da nossa mente. A nossa alma muitas vezes vai gritar o contrário, mas o salmista diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O hebraico antigo aqui de esperar vem com a ideia de aguardar. Mas é interessante que a construção da palavra esperar não fala somente em aguardar, mas ele fala também em aguardar buscando. Mas ele diz também que enquanto busca, estar de espreita, ou seja, vigilante. Querido, quando o Senhor te pede para esperar, é necessário que nós entremos também em uma vida de busca com Ele, uma vida de vigilância, para discernir a voz dEle, assim como o salmista diz: espera no Senhor, anima-te, seja animado, porque é necessário estar vigilante no momento da espera. E ressalto novamente, o quão difícil é esperar. Se o Senhor pediu para que você esperasse, e você assim o fez, entenda que no momento certo, o Senhor vai trazer a resposta para você. Mas é no momento dEle, assim como nós entendemos que é no tempo dEle. Em segundo lugar, é do jeito dEle. O texto diz: Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Se você esperar algo de Deus, você precisa entender que virá do jeito dEle, da maneira dEle, e da forma dEle, e do jeito que Ele achar que deve ser. Marcel do céu, eu vou embora, vou para minha casa. Como assim? Tem que ser tudo do jeito dEle? Sim, irmão. Nós cantamos, tem tudo a ver com Ele. Nós falamos que é Ele, mas muitas vezes a nossa vontade não está atrelada à vontade do Senhor. Eu quero viver a vontade do Senhor, mas o que é viver a vontade do Senhor? Sem o Senhor. Muitas vezes queremos viver algo, mas é o nosso algo. E o algo que o Senhor tem nos dado. E aqui nos traz um alerta. Tome cuidado para não perder o melhor de Deus, por ficar esperando o seu melhor jeito. Sabe, o jeitinho que a nossa cultura traz, o jeitinho, vamos dar um jeitinho, Deus falou que vai fazer, mas eu quero ajudar ao Senhor. Não, querido irmão, é do jeito dEle, é da maneira dEle. Jesus, ao voltar para a Judeia, Ele manifestou ali o seu propósito. Os seus discípulos disseram: mas Senhor, nós vamos voltar para lá, onde nós fomos apedrejados, onde ninguém quer que o Senhor esteja, nós vamos voltar para lá, para quê? E o Senhor disse: olha, eu preciso voltar para lá. E Ele fala sobre a luz que estava sobre Ele. Mas nós precisamos entender que os olhos do Senhor enxergam além do que os nossos olhos podem ver. Além do que os nossos olhos podem ver, porque é do jeito dEle. Em terceiro lugar, a forma é dEle. Gênesis 12:1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. O tempo é assim, irmão. Para uns, o Senhor ordena para sair, para outros Ele ordena que permaneça, para alguns Ele arranca do lugar.
porque a ação de Deus, como eu disse para vocês, é individual. Eu estou aqui há 10, 15 minutos falando com você, e como eu disse, a ação do Senhor, ela é individual. Deus trabalha na vida de cada um com um propósito específico. Na vida de Abrão aqui, o texto fala, Deus prometeu, e nós ouvimos aqui há pouco, o nosso pastor falando sobre o quê? Uma promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem, irmão do céu. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, amém? Ele prometeu na vida de Abrão uma descendência. Paulo, em Gálatas 3, ele diz que essa promessa apontava diretamente para os descendentes, que é Cristo. Ele prometeu também uma terra para ele morar. Gênesis 15 diz isso. Ele prometeu também uma nação, que ele seria pai de multidões, uma grande nação viria sobre e através dele. Ele prometeu também proteção e bênção. Deus prometeu a Abraão a sua bênção, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Seja bem-vindo, você faz parte da promessa de Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. O propósito do Senhor aconteceu na vida de Abraão, se cumpriu, mas se cumpriu dentro do centro da vontade de Deus. Nós somos esse resultado, mas é necessário entender que tudo é da forma dele, tem tudo a ver com ele. Muitas vezes Deus te estabeleceu em um determinado lugar. Se Ele te levou lá, é porque Ele vai agir através da sua vida, da forma dEle. Em quarto lugar, a direção é dEle. Salmos 37:4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Por mais desafiadora que seja a espera, não force as portas, querido irmão, e não quebre princípios. Muitas vezes nós queremos viver o melhor de Deus, achando que aquilo é o melhor de Deus. Mas nós vamos seguindo e ali nós vamos quebrando princípios. Deus, Ele age mediante a sua palavra. Quando nós quebramos princípios, nós vamos forçando situações. E eu quero dizer para você, não faça nada fora da vontade de Deus. Se Deus se silenciar, espere. A Bíblia nos diz, e a teologia nos fala sobre um período chamado período intertestamentário, aonde o Senhor ficou 400 anos sem lançar ou sem falar uma palavra profética na terra. Foram 400 anos. Passado esse tempo, a primeira palavra profética veio através de João Batista no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se o Senhor diz, se Ele não fala, não faça, espere. Se Ele sinalizar que chegou o momento, execute o plano de ação, mas dentro da vontade dEle. O tempo de Deus define o DNA do seu projeto. A espera vai produzir sementes de milagre. E quando nós entendemos quanto o DNA está falando sobre uma característica, enquanto nós esperamos, nós vamos sendo trabalhados. Muitas vezes nós olhamos para o resultado, mas esquecemos do processo, e é necessário passar por todos os processos, para que nós alcancemos o resultado. Deleitar no Senhor significa que Deus cuida daqueles que se encontram nele, satisfação e contentamento.
Quando nós falamos sobre uma paz que excede todo o entendimento, a palavra paz vem com a ideia desse contentamento, é ser contente no Senhor, é ser preenchido pelo Senhor. E deleitar-se é o quê? Como uma criança se deleita, ou como uma criança deita nos braços do seu pai, na confiança. Quando nós entendemos, nós passamos a nos alegrar no Senhor, sabendo que nada poderá frustrar os propósitos daquele que o chamou. O Senhor te chamou, querido irmão, e nada vai impedir da ação do Senhor na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu estou falando com um crente aqui, eu posso ouvir um amém? Deus está neste lugar. O salmista diz que o Senhor concede os desejos do coração daquele que se deleita nele. Mas engana-se quem pensa que isso significa qualquer tipo de desejo. Não, querido irmão. O salmista primeiro fala sobre deleitar-se. E esses desejos são desejos de um coração regenerado, submisso à vontade de Deus, esquadrinhado pela palavra da verdade. Essa é a realidade. Aquele que está totalmente preocupado com a causa do reino. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. É deleitar-se, é ter um coração totalmente dependente, porque a direção é dele. A direção é dele. Mas em quinto e último lugar, o tempo de Deus é surpreendente. Salmos 126, 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Tem alguém alegre aqui? Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Se você tem caminhado, se você tem chorado ao longo do caminho, entenda, Deus é surpreendente. Quando você menos espera, Deus vem de mansinho e deposita em suas mãos as respostas daquelas orações silenciosas. Muitas vezes acompanhadas de muitas lágrimas. Quantas e quantas, inúmeras vezes, nós oramos ao Senhor, o nosso coração está despedaçado. Mas eu quero dizer para você que pode demorar, mas sempre vem. O tempo do Senhor sempre vem, no tempo certo, do jeito certo. Deus nunca falha. E eu não preciso aqui defender a Deus, não, eu não preciso advogar, porque a sua palavra é verdadeira, Ele nunca falha. Ele age no tempo certo, porque Deus sabe exatamente o que Ele tem de melhor para você. Ele sabe, irmão, porque Ele é surpreendente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. O Espírito Santo de Deus me diz que há muitos aqui entre nós, que têm semeado em lágrima, que tem chorado causas na presença do Senhor. Pessoas que dizem não ter mais jeito, como vai ser? Mas o Espírito Santo diz que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu quero concluir. Quando o Senhor, Ele ressuscita Lázaro, Ele traz uma revelação da verdade que Ele é ressurreição e vida. E quantos de nós precisamos ter vida? Ou precisamos nesse dia viver um avivamento?
ou ser ressuscitado pelo Senhor. Querido, Deus tem um propósito para a sua dor. Deus tem uma razão para a sua luta, uma resposta para a sua oração e uma recompensa por sua fidelidade. Eu quero dizer para você, não desista. Sua atitude é a resposta. O céu, ele não reage a perguntas, e muitas vezes nós perguntamos, temos tantos porquês, mas o céu, ele não reage a pergunta, ele reage a respostas. O céu não age, o céu reage. Quando eu olho para a Bíblia, Gálatas 6 diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher, ação e reação. Nós precisamos ter uma ação, e o céu vai reagir. Alguns cansam de esperar, e precisam de uma transfusão de vida, e nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, para que você entenda que tudo vem dEle, é no tempo dEle, na hora dEle. Aqueles que precisam de vida, o Senhor vai trazer vida, mas é necessário uma ação. O céu não age, o céu reage. E qual é a sua ação nessa noite? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. A Bíblia diz em Isaías 3:10: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. O céu não age, o céu reage. Eu concluo fazendo uma pergunta para você: qual é o preço do amanhã? A resposta está ali. O preço do amanhã é o hoje. Muitas vezes nós deixamos para decidir, deixamos para fazer amanhã. Talvez amanhã não dê mais tempo. É o hoje. Se hoje, é o hoje. O preço do amanhã é o hoje. Se você quer uma ação da parte de Deus, é hoje. Se você precisa de um milagre, é hoje. Se você precisa de uma resposta, é hoje. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E agora, entendendo que o céu ele não age, ele reage. Qual é a sua ação sobre tudo aquilo que você ouviu nesta noite? Qual é a sua ação? Será que você vai ficar com os braços cruzados? Será que você não vai fazer nada? O céu reage à sua ação. Fale com Deus, fale com Deus. Dizei ao justo, bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. O céu reage, irmão. Irmão, faça alguma coisa. O céu quer trazer respostas para a sua vida. Então erga os seus braços em adoração a esse Senhor que tem trazido respostas para você. Esse é o tempo, o preço do amanhã é o hoje.
Assim diz a palavra para você. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele mais fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espera nele, porque o Senhor fará nova todas as coisas. Se você puder erguer o seu braço, eu quero orar por você, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, que te ama, que exalta o teu santo nome, Pai. Nós queremos, Pai, agradecer a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós não confiamos em força humana, nós confiamos no Senhor. Pai, entregamos esse tempo na tua presença, tempo esse Senhor, no qual nós entendemos, Pai, que é necessário ter uma experiência contigo. Porque, Senhor, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos no Senhor e entendemos que o Senhor fará tudo vem das tuas mãos. Nós te louvamos, te agradecemos, e se você puder, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, Salvador das nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Descansa no Senhor e espera nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Dê um abraço no teu irmão, em nome de Jesus. Uma semana cheia da presença do Senhor. Shalom.